Hoje é o primeiro dia de trabalho no nosso trailer. A gente acabou de passar numa loja comprar o isopor para fazer a forração. A gente lotou o carro, a Ana teve que ir dirigindo porque a gente precisa colocar todos os bancos para trás. Olha como é que tá as pernas aqui do cidadão. Mas vai dar para começar hoje já a fazer a parte do isolamento térmico. Tem que ir lá ver os pisca. Dá uma olhada lá. Vai com câmera e tudo. Eu que vou ver os pisca. Sempre sobra pra copiloto. Direita. Esquerda. Funcionou. Então agora tá tudo certo. Deu certo, elétrico. A gente tá indo buscar os revestimentos para as paredes e os móveis, né, amor? E essa semana aqui em Chapecó é feriado na quinta, então a gente vai aproveitar, trabalhar e adiantar bastante coisa, porque em dezembro a gente quer estar viajando, né? Exatamente. Agora, fora essa saída, eu acredito que a gente não vai precisar levar o trailer para mais nada, para buscar material e coisa, porque esses são os únicos materiais pesados que a gente vai pegar. Então, essa é uma das poucas saídas do trailer antes dele estar bem mais encaminhado. Antes de estar na estrada. Antes de estar na estrada. Com a rota marcada. Exatamente. Então vamos lá.
A gente vai falar um pouquinho do que a gente fez até agora no trailer, desde que a gente pegou ele, né? O primeiro passo que a gente fez foi colocar um isopor, que ele vai servir como isolamento térmico e acústico aqui para dentro. O isopor ele é um material bem bom assim, para o isolamento acústico, tanto que quando fecha a porta, como a gente está agora, o trailer fica bem isolado acusticamente. A gente tem que gritar para se ouvir lá fora, então ficou bem bacana. Eu acho que com barulho a gente não vai ter problemas. Agora, a questão térmica, o isopor sozinho ele não é tão eficiente assim. A gente acabou colocando a manta térmica, que ela acabou deixando o ambiente bem mais agradável e não passou tanto frio, porque como o nosso trailer ele é de ACM, o ACM ele puxa bastante a umidade. Então, a primeira noite que ficou sem isopor e sem essa manta, a gente viu até pingo de água de tanta umidade que tinha dentro do trailer. Outra coisa também é que o trailer por dentro ele tem uma estrutura de alumínio, com perfis de alumínio, e esses perfis eles estão encostados no ACM, então à noite ele congela esse perfil e toda a umidade que está dentro do trailer ela condensa ali. Então de manhã cedo, num dos dias mais frios que deu aqui, deu menos 2 graus durante a noite, o trailer de manhã cedo estava congelado nesses perfis, tinha gelo. Então a manta térmica encostada ali também está ajudando a dar uma reduzida nessa temperatura do que passa para dentro, porque senão ele fica que nem um freezer aqui dentro, né? O perfil metálico congelando a parte de dentro. Então, em alguns pontos aqui do nosso trailer, como o teto e o fundo da cama, a gente está colocando uma camada dupla de isopor antes de colocar o revestimento mesmo da parede para melhorar ainda mais o nosso isolamento térmico. Nesse processo de colocar a manta, a nossa melhor amiga foi a fita crepe, né? Porque a gente tentou colar de várias formas, mas como é uma manta um pouco pesada e também tinha o peso do isopor, né? Então a gente acabou colocando com a fita mesmo. Um dos maiores desafios que a gente teve nessa etapa foi colar as coisas. O isopor a gente tentou colar com PU e não colava de jeito nenhum, e a gente foi tentando várias coisas e daí a solução foi a fita. Uma outra questão também que a gente estava muito em dúvida era sobre o forro das paredes, né, e teto. Porque a gente viu várias pessoas fazendo de ACM, a gente entrou em alguns trailers que eram de ACM, e como a nossa ideia é pegar lugares que são frios, e literalmente a gente quer pegar neve, a gente ficou pensando, o ACM ele é gelado, e ele passa um pouco do gelo, e de certa forma não fica tão aconchegante quanto a gente precisava. Então, a gente foi pensando em várias ideias e o que a gente poderia revestir essas paredes, né? E aí a gente lembrou do famoso Eucatex, né? A chapa de Eucatex. Que é aquele, como se fosse o fundido de guarda-roupa. Ele é um pouquinho mais grosso do que o fundido de guarda-roupa. Até um dos motivos por a gente escolher o Eucatex é porque ele é extremamente leve. Ele é muito, muito leve. Tem muitos motorhomes que fazem ou o revestimento das paredes com o forrinho de madeira, que também foi uma opção. A gente não queria trabalhar com isso por ser muito pesado. A gente não quer ter um trailer muito pesado para que a gente tenha que depois no futuro trocar de carro para conseguir carregar ele. Então, tudo que a gente colocou dentro do trailer, a gente está focando também no peso. Então, a gente descartou imediatamente ideias como forrinho de madeira, o próprio MDF, que algumas pessoas colocam, MDF 6mm com melamina para conseguir forrar e tal. Isso tudo fica muito pesado, então a gente descartou imediatamente. Uma das ideias que eram bem cotadas para a gente seria fazer um forro de PVC. Aquele forrinho de PVC, só que não aquele frisado e tal. A gente achou que aquilo ia ficar um pouco estranho. A gente estava cotando um forro PVC que ele é mais comprido. Mais liso, né? Mais liso, tem algumas texturas, tem uns amadeirados e tal. Eles até ficam bem bacanas, bem bonitos, só que todas as cotações que a gente fez ficavam muito caro. Então, além do Eucatex ser algo que fica bem clean, porque a gente acabou pegando o Eucatex branco, justamente para não ter que revestir as paredes e investir um pouco mais de dinheiro, a gente acabou descobrindo que de todas as opções que a gente pensou, o Eucatex ele acabou sendo até a mais em conta, né? Lógico, alguns acabamentinhos nos cantinhos a gente vai fazer com o PU, para dar um acabamentinho, porque ele não tem nenhuma cantoneira, nem nada, mas eu acredito que vai ficar um projeto bem bacana.
O único desafio de trabalhar com o Eucatex é que ele é extremamente sensível. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa mancha, não pode pegar uma gota de água que ele estufa. Então a gente está tendo bastante dificuldade de trabalhar, malhar ele e tudo mais. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas na questão de revestimento ele é muito prático, porque, por exemplo, todas as laterais a gente consegue fazer praticamente com uma chapa inteira, a gente só recorta no formato que precisa, coloca ali, a gente está conseguindo rebitar ele, então fica bem mais escondido, não fica aqueles parafusos expostos e tudo mais. Então, por alguns lados, o Eucatex está sendo muito prático, por outros está sendo um pouco mais trabalhoso, mas a gente está vendo assim que foi uma ótima escolha colocar o Eucatex como revestimento da nossa parede. Muita gente pensou também na questão do Eucatex por uma questão de tempo, né? Porque muitos vídeos que a gente viu de motorhomes ou trailers artesanais é que o povo usa aquele forrinho de pinos. Só que aquilo a gente tem que passar massa, tem que passar tinta, tem que passar massa, tem que passar tinta, e sem contar a quantidade de parafusos, né? Por uma questão da gente viajar o quanto antes, a gente acabou escolhendo para finalizar mais rápido a questão do trailer, né? Inclusive parte de teto, que é a parte, na minha opinião, mais difícil até agora. Então, uma outra parte bem importante do nosso trailer foi a estrutura da cama. Muitas pessoas questionaram a gente por que a gente não fez de metal, e sim a gente fez de pinos. É pinos, né? Pinos. A gente fez de pinos. Primeiro, que o nosso serralheiro que fez o trailer para nós acabou atrasando um pouquinho, e com a nossa questão que a gente gostaria de estar na estrada em dezembro, a gente pensou, se pedir mais a estrutura da cama vai demorar mais uns dias e talvez a gente não esteja em viagem em dezembro. Então a gente acabou decidindo por fazer de pinos, e a gente fez toda a estrutura dela, porque a nossa cama ela vai ser como um baú, né? Ela vai ter uma parte fixa, e essa parte fixa vai abrir como um baú, que ali embaixo vai ter caixa d'água, baterias e toda a parte elétrica, né, do carro. A gente também escolheu o pinos porque a gente já trabalhou, a gente fez recentemente um projeto na nossa casa com pinos, e a gente percebeu que é uma madeira bem resistente, bem firme. Claro, ela precisa ser bem travada e tudo mais, só que ela é muito maleável, ela é muito fácil de trabalhar, então a gente conseguiu em um dia fazer toda a estrutura da cama. A gente conseguiu fixar a cama na estrutura do trailer, então ela ficou muito resistente, muito firme, dá para colocar bastante peso em cima. Para nossa necessidade, que vai ser colocar a chapa da cama, vão ser 2 chapas ali, mais o colchão, mais o peso da pessoa em cima, ela vai ficar super resistente e vai funcionar perfeitamente para nossa necessidade. E ela já tem sido um pouco prática aqui para a gente conseguir trabalhar um pouco como um elevado, uma mesa ali, mas o nosso plano é que o mais rápido possível a gente já consiga colocar a cama para que pelo menos nos dias que a gente vem trabalhar aqui a gente já possa vir e dormir aqui na cama, para a gente poder acordar mais cedo no outro dia, já começar a trabalhar aqui no trailer para a gente poder aligerar o processo. Na verdade, como a gente está trabalhando no trailer sexta de noite, sábado e domingo, porque a gente trabalha nos outros dias, então a nossa ideia é dormir aqui mesmo, para conseguir adiantar o máximo possível do trabalho, e assim a gente conseguir viajar mais cedo. Tá tudo envolvendo a viagem de dezembro, mas vai dar certo. Vai dar certo. Aqui assim chegam todos os nossos corrugados, toda a parte 12 volts ela vai ficar aqui, porque aqui a gente vai ter um nicho com todos os interruptores da casa. Então aqui a gente vai poder ligar todas as luzes e tudo mais. Aqui por cima dos corrugados a gente colocou mais um revestimento de isopor. Aqui, como eu falei, o teto ele é duplo de isopor. Aqui está a nossa manta, ela é uma mantinha, parece uma ráfia, de um lado é branca, do outro lado é aluminizada. Tudo colado com fita, porque a fita crepe aqui foi a única coisa que segurou super bem. Aqui assim a gente tem a sanca. Aqui no meio, né, ele fica rebaixado o teto em todas as laterais, e aqui no meio ele está mais alto. Então aqui vai ter luz, aqui vai ter a clarabóia e tudo mais, e que vai ficar um efeitinho bem bacana aqui depois de pronto. A gente vai colocar um LED aqui ao redor e tudo mais. E essa é basicamente a nossa estrutura. É isopor, os corrugados, a manta, o Eucatex, e aí aqui a gente finaliza o nosso revestimento.